Boa tarde, que alegria falar com você nesta quinta-feira, hoje 29 de junho, quase finalizando o mês, mas nós estamos aqui falando com você de todo o Brasil, você que me acompanha via satélite ou pelo canal digital aberto, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje a gente vai falar sobre diabetes, prevenção, o que você precisa fazer para uma qualidade de vida, né? Para você que tem diabetes ou você que tem alguém na sua família. Bom, o fato é que mais de 13 milhões de pessoas têm esse problema, então é um assunto muito relevante. E eu vou conversar com a doutora Luísa Esteves, que é endocrinologista dos hospitais Marcelino Champagnat e Hospital Universitário Cajuru, aqui em Curitiba. Nós também vamos falar sobre os táxis elétricos que já estão circulando pelas ruas de Curitiba e que chamam a atenção para um ar mais puro aqui na capital do Paraná. Também vamos ter algo bem diferente hoje no programa, uma peça circense que tem o objetivo de levar a educação ambiental e eles vão atuar aqui, aqui no palco, entre aspas, do programa A Vida em Foco. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Começamos falando então sobre saúde e é possível qualidade de vida para quem tem diabetes. Isso é o principal recado aqui que nós vamos, a partir de agora, falar com a doutora Luísa Esteves. Bom, são mais de 13 milhões de brasileiros que sofrem com essa doença, então isso representa quase 7% da população. Então eu vou hoje acolher a doutora Luísa, que está nos recebendo lá de Cascavel, no Paraná, apesar dela atuar aqui em Curitiba, né, doutora Luísa? Seja bem-vinda, viu? Isso aí, obrigada, Carol, obrigada, pessoal. Isso mesmo, tô aqui em Cascavel, mas trabalho em Cascavel, Curitiba, eu fico nessa ponte, assim. Que legal. Obrigada, viu, por nos acolher aí na sua estadia em Cascavel. Mas você atende aqui como endocrinologista, né, dos hospitais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. E eu queria entender um pouco, eu sei que tem algumas divisões de tipos de diabetes, certo? E eu queria começar entendendo um pouco disso, até para que o pessoal em casa possa saber se tem mais preocupação com o tipo 1, com o tipo 2, como que funciona isso, né? A questão da saúde e da qualidade de vida em si, doutora Luísa. Uma boa pergunta, Carol. Então, assim, a gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2, a gente tem alguns outros tipos, por exemplo, o gestacional também, que acontece com uma certa frequência. O tipo 1 é aquele que acontece mais em crianças ou adultos jovens e que cursa com uma falta de insulina muito importante. Então, geralmente, a gente precisa começar o tratamento com insulina. E ele é uma doença que a gente chama de autoimune. O corpo da pessoa não reconhece o pâncreas como sendo dela e começa a destruir, e com isso ele diminui abruptamente assim, a produção de insulina. Já o tipo 2 é o mais assim que a gente vê no dia a dia, que é aquele que acontece em idosos ou em adultos de meia idade, e é aquele que está associado mais ao sobrepeso, à obesidade, ao sedentarismo, então a estilo de vida, assim, sabe? Mas junto a parte genética também contribui. Mas o que a gente vê mais na prática é o tipo 2, embora a gente tenha os dois tipos, e temos o gestacional também, que é aquele tipo de diabetes que se manifesta na gestação, que as mulheres fazem o diagnóstico durante a gestação e depois, geralmente, quando tem o bebê, o quadro regride, sabe? Ah, entendi. Ele é transitório, esse último. Tá, Isso, então, quando agora... você divide entre tipo 1 e 2, eu poderia dizer que o tipo 1 está mais atrelado, por exemplo, à questão hereditária, e o tipo 2 você pode adquirir de acordo com costumes ou não é simples assim? Mais ou menos assim, Carol. Acho que nesse sentido que você comentou está certo, sabe? O tipo 1, ele tem fatores hereditários, genéticos, ambientais também, mas aquele que a gente vê daquelas pessoas que têm obesidade, que têm sobrepeso, que têm a síndrome metabólica, é o que a gente associa geralmente ao diabetes tipo 2 mesmo, tá? Então é esse, e é esse que a gente orienta, assim, nos dois entra, mas principalmente na prevenção do tipo 2, na verdade a gente orienta fazer atividade física, ter bons hábitos de vida, né, pra gente prevenir a ocorrência do diabetes tipo 2. Tá, e geralmente ele dá, por exemplo, esse tipo 2 que é o mais comum, ele dá sinais de que a pessoa está caminhando para ter uma diabetes e de repente possa impedir de virar uma diabetes?
Alguns sinais sim, Carol. Um desses sinais, por exemplo, é o que a gente chama de um sinal de resistência à insulina. Então, Tá. quando a pessoa começa a estar com sobrepeso ou obesidade, ela começa a ter uma resistência à insulina, ou seja, antes você produzia uma quantidade de insulina, só que você ganhou peso, e a quantidade que você produz passa a ter uma resistência para ela agir. Então, tem alguns sinais dessa resistência à insulina que podem indicar um pré-diabetes. Uhum. Um dos sinais a gente chama de acantose nigricans, não sei se alguém já viu, mas são marcas assim mais marrons no pescoço, na axila, nas regiões de dobra. Então esse é um dos sinais. Mas assim, os sinais geralmente são muito discretos. Esse é um dos clássicos sinais, mas os sintomas mesmo que a gente vê, a gente fala que o diabetes na verdade é uma doença silenciosa. Quando a gente percebe sintoma mesmo, os sintomas clássicos que são perda de peso, muito rápida, por exemplo, aumento da fome, a pessoa fica indo no banheiro mais vezes para urinar. Esses sintomas acontecem só no diabetes muito descompensado. Então, via de regra, a gente não pode esperar o diabetes dar sinal para a gente se preocupar com ele, sabe? Então, se Entendi. você tem uma predisposição já histórico na família de pai, mãe, irmãos que têm diabetes, você está com sobrepeso ou obesidade, é importante ficar de olho nesse sinal que eu falei, que é o sinal da resistência à insulina, que é a cantose nigricans, mas é importante também fazer exame periodicamente, ter uma equipe médica acompanhando. Tá, legal. Então o exame é o que vai definir mesmo o diagnóstico, né, por ali. Uhum. Tá. E uma vez diagnosticado, o tratamento ele é complicado porque tem muitas pessoas que se preocupam com essa questão de, puxa, e agora, como é que vai ser a minha qualidade de vida? A pessoa fica dependente de insulina, não fica? Como passa a ser a vida do diabético? Aham, legal, Carol. Então, assim, ó, quem tem diabetes tipo 1, que é aquele tipo de diabetes mais da infância, a gente precisa começar a insulina logo no início do diagnóstico, tá? O que eu tenho falado, que você comentou, que eu achei muito legal no começo da entrevista, que a gente tem se preocupado muito com a qualidade de vida dessas pessoas, né? E é o que a gente mais tem comentado hoje sobre diabetes tipo 1. Porque o diabetes tipo 1 é aquela pessoa que precisa ficar monitorando sua glicemia, precisa fazer insulina, mas cada vez tem mais novidade para essas pessoas, sabe? Que a tecnologia está ajudando muito a melhorar a qualidade de vida para quem tem diabetes tipo 1. Por Uhum. exemplo, a gente já tem o pâncreas, que a gente chama de o pâncreas híbrido, a gente tem a bomba de insulina, que são sistemas que infundem insulina, a gente Uhum. tem os monitores, até apareceu uma das imagens que está rodando, esse sensor ali, ó, o sensor Libre, aquele que o paciente estava no braço, é um sensor de glicemia, como se fosse um sensor que fica medindo sua glicemia o tempo todo, você não precisa ficar furando o dedo todo o tempo. Então tem muita tecnologia vindo para ajudar as pessoas que têm diabetes tipo 1. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, é bem legal comentar que esse tipo de diabetes, geralmente a gente não precisa, no início, começar com insulina. Em alguns casos tem, mas na maioria não. Então a gente tem muita medicação oral e cada vez mais a gente tem medicações novas e muito promissoras no tratamento do diabetes tipo 2. Então a gente tem, até esse final de semana teve um congresso americano, foi mostrado estudos com mais medicações. Então tem muitas medicações orais ou medicações injetáveis que a gente pode usar antes de usar a insulina. Mas a insulina também pode entrar em casos mais avançados, quando tem necessidade, né? Entendi. E pelo que eu sei, as medicações em torno da diabetes, como diagnóstico mesmo, elas reduzem bastante, né, o quadro de diabetes, parece que em torno de 30%. Então, seria o caso de primeiro se iniciar esse processo com a medicação e a insulina seria um último passo? Como que fica essa relação ali, só para tirar o medo das pessoas, né? No diabetes tipo 2, a gente tem cada vez medicamentos melhores, assim, então a insulina ela não entra geralmente no começo. Então vai Uhum. depender muito. Por exemplo, quando eu vejo que chega uma pessoa com diabetes tipo 2, que é, vamos supor, aquela pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, é um adulto de meia idade, ele tem um diabetes tipo 2, ele está com a glicemia todo o tempo muito, muito alta, às vezes eu preciso começar a insulina já no começo, Hum. tá? Mas essa não é a regra. A regra, a maioria dos pacientes vem que estão com diabetes mais inicial, a gente pode começar várias medicações orais e diminuir, fazer com que esse diabetes não progrida. Ele progrida ou progrida mais devagar. Então, às vezes, a gente vai ficar muitos anos com medicação oral e nunca nem vai precisar usar insulina, sabe? Hum. Mas é bem individual. Então, em alguns casos, entra insulina,
mas isso não é regra. Com essas medicações orais que a gente tem hoje em dia, ou até os injetáveis, a semaglutida, que é o famoso Ozempic, o Saxenda, essas medicações têm ajudado muito a gente no controle, e são medicações arsenal que a gente pode usar antes de usar a insulina, né? E é legal de comentar que essas medicações mais novas, a gente pensa sempre não só em controlar a glicemia, nosso objetivo também é controlar a glicemia, mas nosso objetivo acaba sendo também a perda de peso. Então, perder peso para as pessoas que têm obesidade, sobrepeso é super importante. O nosso objetivo também é diminuir as complicações de doença no coração. Essas medicações mais novas fazem isso também. Então, tudo isso para a gente ajudar para melhorar a qualidade de vida da nosso paciente, das pessoas que têm diabetes, né? Eu acho que é legal comentar que é importante fazer o diagnóstico precoce, acompanhar com o médico, para a gente usar todo esse arsenal terapêutico que a gente tem disponível hoje em dia. E acredito que em cima disso que você falou, doutora Luísa, também entra a questão que vai além da medicação, que envolve os hábitos, de repente, você mencionou a perda de peso. Alguma outra indicação que está nesse mundo para que a pessoa tenha a qualidade de vida? Então, a gente comenta que a perda de peso é um processo muito importante, muito importante para quem tem diabetes. Tem inclusive um estudo que mostrou que as pessoas que perdem, essa informação é bem interessante, que perderam assim 10% do seu peso, na verdade foi 15%, vamos supor, quem tem 100 quilos, se a pessoa perdeu uns 15 quilos e ela tem um diagnóstico recente de diabetes, ela pode até entrar em remissão do diabetes, que é como se fosse uma folga. Não é bem uma cura, a gente não fala que é cura, mas a gente fala que é uma folga do diabetes. Então, a perda de peso pode levar o diabetes à remissão. Então, por isso que a gente tem falado muito disso, né? E como que a gente consegue a perda de peso, né? É com mudança do estilo de vida e algumas medicações também podem ajudar nesse sentido, né? Então, por exemplo, a atividade física vai ajudar a cuidados alimentares, então também é legal conversar com o seu médico sobre isso, com um nutricionista também. Muito bom, que bom. Olha, eu agradeço, viu, você ter tirado um tempo aí direto de Cascavel, mesmo estando aqui nos hospitais de Curitiba, né, como endócrino, Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, e eu deixo os seus contatos aparecendo e te agradeço, viu, doutora Luísa, pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Eu quero lembrar você que amanhã, sexta-feira, como é a última sexta-feira do mês, nós temos às 7h30 da manhã transmissão da Santa Missa aqui pela TV Evangelizar em Libras. A única missa transmitida pela TV no Brasil inteiro com um padre que faz a missa em Libras. É bem interessante, você pode acompanhar aqui conosco 7h30 da manhã. E a gente vai agora para um intervalo e na volta a gente fala sobre os táxis elétricos em Curitiba e ainda teremos uma peça de teatro aqui hoje, viu? Volte comigo. É tempo de se aconchegar, se aquecer e desfrutar de toda a tranquilidade da estação mais fria do ano. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar, que inclusive já faz 11 anos que a TV Evangelizar está nas telas dos brasileiros, só que nós não estamos apenas na telinha tradicional, via satélite, canal digital, nós estamos também nas redes sociais. E a gente já soma mais de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de inscritos nas redes sociais, mais de 80 milhões de visualizações pelo site da TV Evangelizar, você consegue ver isso. Então eu queria falar para você agora, te chamar para conhecer o novo site da TV Evangelizar, porque por ali você tem tanto o acesso aos links das redes sociais, quanto você consegue conferir toda a programação que é 24 horas no ar. Você conhece os apresentadores, você conhece toda a programação que está acontecendo no momento, o que virá nos próximos dias. Você consegue assistir TV Evangelizar ao vivo, pelo YouTube, como você está vendo aqui, tudo pelo seu computador ou pelo seu tablet ou pelo seu celular. Então te convido a entrar ali, www.tvevangelizar.com.br, o novo site. Conheça toda a nossa programação que você vai gostar muito. Olha só, agora eu quero chamar para você aqui uma novidade que nós temos em Curitiba, capital do Paraná, visando sempre mobilidade e também meio ambiente.
nós temos agora nas ruas circulando os táxis elétricos. Pensa num silêncio que vai ficar cada vez mais o nosso trânsito, né? Acompanhe comigo essas imagens. O modelo é lançamento, acabou de sair de fábrica. Cheirinho de novo. Escuta o ronco do motor. Pisando. Não tem som nenhum de motor. O elétrico é assim mesmo, silêncio absoluto. O Márcio é um dos 6 taxistas que vão rodar de táxi elétrico pelas ruas de Curitiba. O modelo foi desenvolvido por uma montadora de São José dos Pinhais. Não foi vendido, mas sim alugado, com taxa mensal. Bem otimista. Por quê? É um negócio diferente aí na cidade, né? Na verdade, de todos os carros que tem aí em Curitiba, são 6 carros selecionados aí para fazer a experiência aí na cidade, né? O senhor espera ganhar mais? Não, o objetivo é esse, ganhar mais, né? O senhor acha que vai ser possível? Eu acho que sim. Com o preço da gasolina nas alturas, a principal vantagem para o taxista é essa: energia elétrica e de graça. Os pontos de abastecimento estão no pacote e cada táxi desse roda até 270 quilômetros sem precisar carregar. Se o projeto piloto der certo, a oferta de aluguel de frota será ampliada. E não só isso em Curitiba. Esse é o projeto piloto que a gente começa na cidade de Curitiba, um projeto com 6 veículos, junto com os motoristas de táxi, em parceria com a BDI, com a URBS. Sem dúvida, a gente vai estar seguindo, vai estar capturando as informações desse veículo, de como ele está rodando, e a gente vai querer ampliar essa solução para todo o Brasil. Taxista esperançoso, montadora satisfeita, mas e o passageiro? O que ganha com isso? A bandeirada será a mesma dos carros a combustível, ou seja, o preço pela corrida será o mesmo. Mas para o prefeito da cidade, muda a perspectiva de uma nova relação de consumo. Todos juntos sonhamos uma Curitiba movida com uma energia limpa, uma energia que é mais barata do que a energia do petróleo fóssil, que está superado. Até porque todo motor que polui é imoral. Toda poluição é imoral, no dizer do Santo Padre, o Papa Francisco. Não tem barulho. Se o cliente quiser um radinho, ele vai ter. Se ele não quiser, ele vai ter aquele silêncio de chácara. Olha, e se não fosse tão longe, a gente poderia até de táxi elétrico fazer algumas entregas de alimentos que foram distribuídos pelo Compromisso de Amor. São 88 toneladas no total, mas dessa vez fomos até a região do Amazonas, Itacoatiara, entregar 5 toneladas. Acompanhe comigo. As doações arrecadadas durante o especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, estão sendo entregues para famílias em diversas regiões do Brasil. Neste ano, foram arrecadados 88 toneladas de alimentos. Ao todo, 17 instituições espalhadas por 12 estados brasileiros estão recebendo os mantimentos e sendo distribuído para quem mais precisa. A prelazia de Itacoatiara está às margens do rio Amazonas, a 270 quilômetros de Manaus, a capital amazonense. A doação de 5 toneladas e 500 quilos de alimentos foi feita ao Centro Pastoral São Paulo VI e estão sendo distribuídas à comunidade. O centro enviou para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Mutirão, diversas cestas básicas para ajudar as famílias. Também quero, sim, em nome da paróquia e em nome da prelazia daqui de Itacoatiara, agradecer ao padre Reginaldo Manzotti, a sua equipe, toda a instituição, por essas cestas básicas aqui que nós doamos para conseguirmos aqui atingir um bom nível aqui de pessoas carentes aqui de nosso bairro. Agora você vai acompanhar comigo a inauguração da primeira paróquia São João Paulo II, que fica lá no Recife. Vamos juntos. A instalação da nova paróquia dedicada a São João Paulo II aconteceu durante celebração eucarística presidida por Dom Fernando Saburido, concelebrada pelo bispo auxiliar Dom Lima Macedo, o vigário-geral Monsenhor Luciano Brito e padres diocesanos. Durante o rito de instalação, houve a leitura do decreto, da provisão canônica, da renovação das promessas sacerdotais pelo novo pároco Padre José Araújo dos Santos, leitura da ata
e assinaturas. Essa é a primeira igreja da Arquidiocese de Olinda e Recife dedicada a São João Paulo II e a quinta sob a responsabilidade da comunidade Obra de Maria. Durante a homilia, Dom Fernando Saburido lembrou de sua ligação pessoal com São João Paulo II. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Papa João Paulo II, porque foi o Papa que me fez bispo. E eu tenho realmente um carinho, sobretudo uma admiração pelos seus escritos, de uma forma especial por tudo que ele escrevia sobre a Eucaristia. A cada ano, na Quinta-feira Santa, o Papa mandava uma carta muito bonita para todos os padres, para o povo de Deus, sobre esse tema da Eucaristia. Isso me encantava muito. E as suas viagens missionárias, foi o Papa que abriu a igreja para o mundo. E realmente é um privilégio para a nossa arquidiocese ter uma paróquia dedicada a São João Paulo II. Eu peço a Deus que abençoe muito o nosso querido Padre José, que vai ficar aqui à frente dessa paróquia, para que ele possa fazer um belo trabalho e motivar cada vez mais as pessoas a viver o compromisso com a igreja. A expectativa do novo pároco é corresponder com alegria ao chamado. É uma grande responsabilidade, né? O coração realmente está feliz, ao mesmo tempo um pouco temeroso, mas é um desafio que eu abracei com muito gosto, porque João Paulo II é admirável, né? Então é uma grande missão para nós, junto com a Obra de Maria, poder assumir essa paróquia. Então, para mim também é uma alegria. A paróquia de São João Paulo II vai funcionar temporariamente no condomínio da comunidade Obra de Maria, localizado em São Lourenço, Pernambuco, até que a matriz fique pronta. O projeto de construção da nova igreja, que pretende atrair fiéis de todo o Brasil, foi apresentado às autoridades. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos, para a TV Evangelizar. E olha, falando em São João Paulo II, eu me lembrei que eu estive na paróquia São João Paulo II, lá em Salvador, na região dos Alagados, na Bahia. Foi uma igreja, inclusive, construída em 3 meses apenas, em 1980, porque o Papa São João Paulo II, não era São João Paulo II na época, né? Papa João Paulo II na época, vinha para o Brasil e ele escolheu aquela região, então construiu aquela igreja, foi construída para a visita de São João Paulo II. Agora, talvez você pergunte assim, Carol, por que o dia do Papa é hoje? Sabia que hoje é dia do Papa, né? Justamente porque o primeiro Papa, que foi São Pedro, né, o primeiro Papa, morreu no dia 29 de junho do ano de 64 depois de Cristo. Claro que ele sofria muita perseguição. Naquela época, todos os cristãos eram perseguidos, né? E tantos papas foram posteriormente. Mas o fato é que o Papa é o maior líder católico, tem poder, obrigação de disseminar entre todos a palavra de Deus. Então, não é só entre os católicos, por isso que o Papa exerce um pouco também desse papel de líder mundial, porque conversa com outras religiões. E atualmente, o Papa Francisco, que você viu algumas imagens, que tem o nome de Jorge Mário Bergoglio, que é o nome de batismo, ele é o número 266 da igreja. Olha quantos papas já passaram pela nossa igreja católica. E ele está como papa desde 2013, desde março de 2013. Então, um momento bom para nós rezarmos pela igreja e rezarmos também pelo Papa. O Dia do Papa é comemorado anualmente em 29 de junho. Para homenagear essa data, o Evangelizar Ensina separou várias curiosidades sobre o líder mundial da Igreja Católica. A primeira coisa, quando um Papa é eleito, ele deixa de lado o nome de batismo e escolhe um nome pontifício. O nome papal mais popular é João. Ele já foi usado 23 vezes. A função do Papa é vitalícia e nenhum Papa se aposentou na história da Igreja Católica. Em fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI anunciou sua renúncia ao papado. Foi a primeira vez em 600 anos que isso aconteceu. Pastores, Dominus Iesu Christi confidimus, Sanctam Deus Mater Mariam imploramus. Ao todo, já existiram 266 papas ao longo de toda a história. O primeiro pontificado aconteceu nos anos 30 a.C. com São Pedro. Atualmente, o Papa Francisco é o representante da Igreja Católica no mundo.
Além de comandar uma legião de fiéis pelo mundo, o Papa ainda tem que nomear os bispos e cardeais, canonizar santos e resolver problemas internos do Vaticano. O Palácio Apostólico é a moradia oficial dos papas desde o século XIV. O Papa atual decidiu ficar morando na Casa Santa Marta, instalações simples e modernas onde ficam hospedados outros cardeais. O Papa possui um contingente de 110 homens especificamente treinados para protegê-lo. No ano de 1981, foi registrado um atentado ao Papa João Paulo II. Ele foi atingido por 3 tiros na Praça de São Pedro, no Vaticano. O autor dos disparos foi um estudante turco de 23 anos. Outra curiosidade é que Paulo VI foi o primeiro Papa a andar de avião em 4 de janeiro de 1964. João Paulo II foi o primeiro Papa a pisar no Brasil, em 30 de junho de 1980. Depois dele, o país foi visitado uma vez por Bento XVI e uma por Francisco. Bom, antes de ir para o intervalo, eu quero dar um alerta para você, porque hoje já é dia 29 e até amanhã, que é dia 30, você ainda pode se inscrever no festival Vem Voz, Evangelização e Música. Só que eu quero fazer um alerta mesmo, porque se você não se inscrever não vai adiantar, entendeu? Aí não tem nem conversa. Faça a sua inscrição, participe, dá tempo. Você que tem a sua música escrita ou se você é um intérprete, você pode estar aqui, em Curitiba, pisar nos palcos da TV Evangelizar para todo o Brasil e propagar esta mensagem que Deus já colocou aí no seu coração. Então não guarda para você não. Se você tem essa letra, vamos disseminar esta música católica no festival Vem Voz, Evangelização e Música, que você pode fazer a sua inscrição pelo site que está aparecendo aí. Então não deixe para depois, tá? A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta nós teremos aqui literalmente um teatro aqui nos palcos do programa A Vida em Foco. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil. Faço uma chamada, última chamada. Amanhã, dia 30, nós teremos o Arraiá do Seu Vigário na sua 4ª edição já. Então eu já preparo você, pega ali, aqueles docinhos gostosos que você tem. Faça o teu arraiá em casa para acompanhar pela TV Evangelizar. Chama a tua família, esteja conosco. Vai ter momentos de oração, vai ter momento de guloseimas, de risadas, momentos sérios de adoração. Enfim, tudo aquilo que você já sabe que o Padre Reginaldo ama fazer nesta 4ª edição do Arraiá do Seu Vigário. E é claro que também nós vamos ter aqueles momentos de fazer a caridade que nós fazemos aqui pela obra Evangelizar. Então, você será convidado a fazer a sua doação e alguns valores que a gente já sugere durante este momento você vai ter. Então, fique conosco a partir das 19 horas amanhã, no dia 30 de junho. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre peça teatral. Olha só, que chique que tá esse programa hoje, gente. Nós estamos com 2 convidados especiais aqui, que eu até ensaiei para falar o nome aqui, sabe? Fábio Ongaro Machovski, o senhor. Alexandre Tozin Gabardo. Sejam bem-vindos, viu? Tudo bem com vocês? Tudo bem, então, tá, vocês estão bonitos, todos de azul. Tem um motivo da vestimenta? Quer começar já introduzindo a cor, enfim? Sim, porque tem meio ambiente, né, envolvido, não tem? Tem meio ambiente envolvido no nosso espetáculo, assim. Ele é um espetáculo que trata da temática do plástico. E por isso esse conceito de tons de azul. Por isso, legal. Foi inspirado em sacolas de lixo. Olha só, tá vendo só? Mas é um... O que é? É um drama? É uma comédia? O que é? Fala um pouco do estilo. Eu sei que vocês vão fazer uma demonstração para nós, certo? Sim, claro. Estamos esperando aqui. É um teatro-circo, na verdade. Ele traz um pouco de comicidade para tratar desse tema que é o plástico, que está muito presente hoje, o plástico na nossa vida. Tanto pro lado bom
que ele é super versátil, dinâmico, otimiza várias coisas, mas também para o lado pouco negativo, o descarte contínuo do plástico, a não reciclagem, microplástico encontrado nos corpos. Então, ele trata amplamente desse assunto. E quem teve a ideia? Vocês trabalham juntos, mas tem um diretor também, né? Sim, foi um trabalho que nós somos circenses, né? A gente veio do circo e a gente fez um trabalho junto com o diretor de teatro aqui da cidade, do estado, que é o Mauro Zanata. Que é bem conhecido aqui no Paraná, né? É muito conhecido. Então a gente foi desenvolvendo isso desde o início. A gente foi pesquisando o plástico e tendo esses debates. A gente definiu trabalhar sobre o plástico, né? Por ser um tema muito relevante. E a gente começou pesquisando do surgimento do plástico, a parte positiva, a parte negativa, o que a gente ia levar para as crianças. Certo. E aí a nossa pegada é passar para as crianças atitudes que são do cotidiano deles e que vão impactar, vão fazer diferença, né? Então o espetáculo ele vai contando através de história, amarrando com os números circenses e passando para as crianças o máximo desse conteúdo, né? Que é reciclar, que é separar o lixo, que é cuidar da natureza, enfim. Que legal. E como que vocês fazem a apresentação? É para crianças? É o quê? É um espetáculo em algum local público? Vocês vão nas escolas? Não, como é? Nesse momento, esse espetáculo está sendo apresentado nas escolas municipais de Curitiba. São, ao todo, 50 apresentações. Olha que legal. Por uma média de 200 crianças por espetáculo. Olha, bastante criança. Exatamente. E o espetáculo, ele conta ainda como oficina. Depois a gente fala um pouco sobre o ODS, faz uns jogos ali com eles. Que legal. A gente manda uma cartilha digital também para os pais. A gente deixa um banner na escola com atitudes possíveis também que as crianças e os pais familiares podem fazer. Então a gente tenta, além do espetáculo, também contribuir com essas informações. Parte prática também, né? A parte prática. Exatamente. E eles devem amar, né? Adoram, porque a gente percebe que após ver o espetáculo, ver a gente assim vestido dessa maneira, quando a gente vai explicar sobre a importância das nossas ações, eles estão muito mais conectados, assim. Realmente, eles absorvem mesmo. Muito legal, muito legal. Isso, a gente consegue tocar, assim, a gente tenta chegar num campo mais profundo, né? Na criança, assim, através desse lúdico, desse imaginário que eles veem, essas imagens, né, do circo. E tentando passar essas mensagens da mesma forma. Por exemplo, até aqui, para demonstrar, né? A gente pega materiais que são normais, como um conduíte, né? Que você pode encontrar numa caçamba, num lixo comum. E no espetáculo eu faço um pouquinho de malabares, de swing. Ele até faz um som, assim, né? Ele faz um som bem bacana. Aí ele traz uma coisa meio mística. Então a gente usa canos também, canos de esgoto para fazer malabares. E são coisas que estão no cotidiano das crianças. E o malabarismo também é algo que eles gostam muito. Que a gente, conectando os dois, eles prestam mais atenção, assim, né? E geralmente que idade vocês pegam ali? A faixa etária até 12 anos. Até 12. Tem tido uma boa resposta, mas já trabalhamos com adolescentes também. E com a infantil também. Cada um tem a gente acessa de uma maneira diferente, mas o público-alvo, quando criamos o espetáculo, foi para em torno de 9 a 12 anos. Legal. Bom, então, Fábio e Alexandre, vocês vão preparar pra gente aqui? A gente não é criança, mas a gente quer ver. A gente vai mostrar um trechinho, porque no espetáculo em si, a gente faz todo o cenário também com esses canos de esgoto. Sim, já vai antes, já prepara tudo. Então a gente coloca ventiladores, então a gente tem algumas cenas que não tem como trazer aqui no estúdio, que são sacolas que ficam voando, né? Também tem uma história... Quem nunca viu uma sacola voando na rua, né? Voando na rua. Exatamente. Então, essa é uma parte que ele fica ali num caos cheio de sacolas, que é uma cena interessante. Olha. Algumas que não tem como a gente trazer. E também tem uma parte que é o monólogo da sacola, que é uma sacola com os bracinhos e perninhas, que ela fica dançando ali no meio, que é bem essa do imaginário, aquela sacola voando no canto, né, com o vento. Sim. E ela fica, a gente humaniza ela, né, entre aspas, pra ela contar essa história dela, assim, né, de como ela acaba... Para onde que vai essa sacola que não é descartada corretamente? Então ela vai contando a historinha dela desde a época do mercado, para onde eu fui pro lixão, mas daí do lixão eu fui para tal lugar, onde que foi parar. E realmente é tocante, porque o final dela não é muito agradável. A gente fala assim desse microplástico que é gerado, como isso também vai parar, né, nos oceanos, os animais acabam intoxicados, não só os seres humanos, né? Sim. E aqui a gente vai trazer para você um pedacinho dessa parte mais malabarística também, né? Sem essa parte do cenário que... Ótimo. Então vamos pro nosso palco ali, ó. Que a gente montou ali o palco do tapete. Fiquem à vontade. Ali, bacana, vamos lá. Você precisa de ajuda com o microfone, alguma coisa ou não? Preciso, não vou usar o microfone. Não vai? Tá bom. Então vamos deixar aqui. Eu no finalzinho daí. Eu seguro pra você, eu te dou. Tá. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui.
mais, tem mais. Parece uma gota. Muito bem, que legal. Parabéns. Fechou, né? Fechou o espetáculo. É quando a gente participa assim do espetáculo, fazendo parte dele, a gente não sabe se a gente já pode bater palma, com ficha na mão, essas coisas. Esses são pequenos gente, trechos. Muito legal. Inclusive, uma das partes também, explicando, né, algumas cenas, eu também vou jogando sacolas e esse figurino ele vai colocando no corpo, então ele vai ficando com o corpo deformado. Também tem algumas partes assim que a gente brinca. E daí assim, vocês fazem esse envolvimento, aí depois vocês vão falar sobre o meio ambiente. Exatamente, a gente e tal. faz todo esse espetáculo, trabalha com esse imaginário, várias coisas, porque a criançada, a gente até subestima que eles não vão pegar, não vão entender. E a gente faz, mas eles entendem muita coisa. Que legal. E depois a gente consegue trazer isso numa conversa com eles, trazendo na temática do espetáculo, que é basicamente o meio ambiente voltado para a questão plástico. E no final do espetáculo, a gente traz que uma máquina que recicla o plástico e transforma nessas bolas mágicas, né? Que a gente faz o malabares. E fala para eles sobre a reciclagem. E no final, a gente sempre fala assim, né? Faz um texto assim, que a gente fala que as crianças, eles não são o futuro do planeta, eles são o presente. Então é importante eles tomarem atitude aqui no agora, no hoje, e a gente dá para eles esse papel importante. A gente coloca ele nesse papel de autonomia, né, de importância, assim. E dá para ver que o olho deles até brilha, assim, quando fala. Até eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus, não vou nem conversar para não desconcentrar. Eu fico nervosa com essas coisas, sabia? Que eu fico assim, meu Deus, meu negócio tá ali. Muito legal. Bom, vocês estão no Instagram Recirclando, né? @recirclando. Que é circo com reciclagem misturada. Exatamente. @recirclando. Se alguém quiser contratar a gente também para um show, para um evento, show de aniversário, essas coisas, tudo? A gente faz, algum evento também que tem esse tema também, sobre meio ambiente, sobre reciclagem. Qualquer coisa a gente muito legal. Vai levar a nossa... Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada por você, terem Carol, vindo, pelo convite. viu? Eu que agradeço. Quer um recado final? Não, obrigado pela oportunidade. Imagina. Obrigada a vocês. E eu me despeço também de você que está aí na sua casa. Continue conosco amanhã. Tem mais encontro a partir das 3:30 da tarde, tá? Um beijo. Fica com Deus.